Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bastante interessante e que está acontecendo cada vez mais, que são os empreendimentos ou a forma correta de fazer o registro imobiliário de empreendimentos que têm fachada ativa. Então, um pouquinho de explicação do que seria ou do que é uma fachada ativa. A fachada ativa é quando parte do empreendimento tem acesso público. Ou seja, um empreendimento ele tem por exemplo, uma parte comercial e uma parte residencial. Essa parte comercial ela pode ser pública, ela tem o acesso direto das calçadas ao empreendimento nessa parte comercial. E esses empreendimentos normalmente são executados ou são construídos na mesma matrícula do terreno. As prefeituras de todos os municípios têm incentivado bastante esse tipo de empreendimento, né? E o empresariado, o empreendedor, ele tem ganhos significativos porque observa-se que nas leis dos municípios, as prefeituras, para incentivar esse tipo de empreendimento, ela aumenta ou ela fornece esse potencial construtivo dessa parte comercial como um bônus para os empreendedores. Então, cada vez mais a gente vê esse tipo de empreendimento, né? Só que quando se vai fazer o registro imobiliário, as pessoas ainda não estão acostumadas e cometem erros que podem comprometer no futuro a forma de administrar esse tipo de empreendimento. Então, eu vou mostrar aqui como fazer esse registro imobiliário, o memorial de incorporação para o registro imobiliário do empreendimento da forma mais correta. É naquela série, né? Faça a coisa certa para não ter problema no futuro. E qual o problema que poderia ter no futuro? Como ele é um empreendimento misto, se você fizer ele de forma convencional, ou seja, se você misturar a parte comercial com a parte residencial, é possível que alguém de uma loja ou de uma sala possa reivindicar direitos no uso das partes exclusivas do condomínio habitacional. Por exemplo, o salão de festas, a piscina. Então, para se fazer a incorporação de forma correta, essas áreas exclusivas elas precisam ficar separadas no empreendimento, no caso aqui do meu exemplo, do empreendimento habitacional. Então, eu vou mostrar aqui na sequência a forma correta de se fazer esse registro imobiliário, né? E como se fazer e como se faz a partir do quadro da ABNT. É isso aí, vamos ver então. Então vamos lá, feitas as devidas explicações do que é um empreendimento com fachada ativa, vamos então conhecer aqui esse empreendimento que a gente vai tomar como exemplo. Observe que a matrícula aqui é única e nesse empreendimento nós temos dois subcondomínios. Um condomínio habitacional, que está aqui delimitado por essa faixa, por esse contorno azul, e um condomínio não habitacional ou comercial, que está delimitado aqui por esse contorno vermelho. Observe algumas coisas aqui. Primeiro, eles são completamente independentes, embora estejam na mesma matrícula do terreno. Eles têm entradas, acessos completamente independentes. Um não depende do outro, né? Eles têm vida, cada um deles tem vida própria. Então, o condomínio não habitacional ou comercial é composto por 6 salas. Cada uma dessas salas tem um banheiro, privativo, etc. Aqui tem um passeio para acessar as lojas e aqui tem o acesso das lojas. Quando a gente vai para o residencial, é um empreendimento que a gente vai mostrar mais à frente aí. O pavimento tipo e um corte para que você tenha uma noção de como ele é um empreendimento residencial ou habitacional normal, comum, como a gente vê nos condomínios edilícios em qualquer cidade do Brasil. A única diferença nesse nosso caso aqui
é que, embora estejam na mesma matrícula do terreno, eles são subcondomínios independentes. Aqui podemos observar um corte, né, onde desse lado esquerdo aqui podemos ver o condomínio não habitacional com suas lojas, né, completamente independente, com a sua caixa d'água própria, com o seu depósito de lixo próprio, etc. E do lado direito, do outro lado, um condomínio normal, de pavimentos tipos, onde tem as suas áreas comuns, salão de festa, onde tem a sua caixa d'água, onde tem a sua guarita de entrada, o pavimento de garagem, etc. Um condomínio normal. Mais uma vez reforçando, eles são completamente independentes, embora estejam na mesma matrícula do terreno. Aqui nós temos o pavimento tipo do subcondomínio habitacional, com 2 apartamentos por andar, né, e 20 pavimentos tipo. Então, a apresentação do empreendimento já está completa. Vimos o térreo, onde a gente mostra claramente a subdivisão dos 2 subcondomínios. Vimos o corte e agora vimos o pavimento tipo. Vamos partir agora então para como como preparar a nossa incorporação imobiliária da maneira correta, da maneira que deve ser feita, com o memorial de incorporação separando claramente os 2 subcondomínios para que não haja problema no futuro entre esses 2 subcondomínios que são independentes agora e continuarão independentes até o fim da vida útil deles. Feita a apresentação do empreendimento, agora nós vamos para a parte mais importante, que é a preparação da incorporação imobiliária desse tipo de condomínio, né? Um condomínio edilício em subcondomínios. E observe aqui que nós temos que partir primeiro para a preparação da incorporação imobiliária e do registro do memorial de incorporação no cartório de imóveis. Nós temos que partir, obviamente, da ABNT. O que tem na tela aí é uma ABNT convencional, onde cada unidade imobiliária ela é dona de tudo dentro do condomínio. Ou seja, nesse modelo de quadros da ABNT, que é o modelo convencional, que todo mundo está acostumado, a loja 1 tem participação no salão de festas e o apartamento tem participação na lixeira lá do empreendimento comercial. Ou seja, ele está completamente misturado e é um empreendimento único. Então esse tipo de quadro da ABNT, ele não é o ideal para que você faça a separação em subcondomínios. Porém, para que a gente tenha o quadro da ABNT que a gente chama de composto, a gente precisa começar por esse e depois fazer a separação. Obviamente que aqui nós temos um coeficiente de proporcionalidade que se transformará em fração ideal, e observe que todas as áreas comuns aqui estão compartilhadas no quadro convencional. Então, no final a gente vai poder comparar tanto o coeficiente de proporcionalidade, fração ideal, do quadro convencional com o quadro composto e observar a diferença que vai acontecer quando a gente fizer a separação dos subcondomínios. Logicamente que dependendo do peso de cada um desses subcondomínios dentro do todo, essas frações elas vão ser mais ou menos, vão ser maiores ou menores se você comparar o convencional com o composto. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui é o quadro que a gente chama do quadro composto, que parte lá do convencional, e chegamos então a esse quadro definitivo que vai servir de base para que a gente prepare a convenção de condomínio, prepare o memorial descritivo do empreendimento e toda aquela documentação do artigo 32 da Lei 4591, que obriga os empreendimentos imobiliários em condomínio, que obriga que eles sejam registrados um memorial de incorporação no cartório de imóveis se as vendas forem acontecer antes do empreendimento ter o habite, antes de ficar pronto. Então, reforçando aqui, para esse tipo de empreendimento em subcondomínios, que os prédios com fachada ativa é um desses modelos,
a gente precisa fazer essa separação. Vocês lembram que lá no início, logo no início da apresentação do empreendimento, eu mostrei que não havia nada, absolutamente nada em comum entre os dois subcondomínios, embora eles estejam na mesma matrícula do terreno. O empreendimento comercial tinha a sua caixa d'água própria, tinha o seu depósito de lixo próprio, e o empreendimento habitacional, residencial, ele também tem sua caixa d'água própria, sua entrada própria, seu estacionamento próprio, etc. Ou seja, eles são independentes e não tem nada em comum entre eles. Não tendo nada em comum entre eles, ficaria estranho, como a gente mostrou no quadro convencional, que essa parte aqui de área de divisão proporcional aparecesse algum número aqui. A não ser que, se por exemplo eles tivessem alguma coisa em comum, essa coisa em comum seria então compartilhada entre os dois. Por exemplo, se a lixeira fosse a mesma para o não habitacional e o habitacional, essa lixeira seria compartilhada entre os dois subcondomínios. Mas no nosso exemplo aqui não há nada em comum. E não tendo nada em comum, não faz sentido que apareça números aqui na área de divisão proporcional compartilhada entre os dois subcondomínios. Então, quando a gente faz essa separação, existe uma técnica para que se faça essa ABNT composta, e então esses coeficientes de proporcionalidade também são alterados em função do peso de cada subcondomínio dentro do todo. E aí sim, você tem a representação numérica da fração, do coeficiente de proporcionalidade que se transforma em fração, e as suas áreas comuns exclusivas e próprias em cada um dos subcondomínios. Isso vai evitar conflitos no futuro. Por exemplo, o lojista da loja 4, ele nunca vai poder usar o salão de festas do condomínio, porque a preparação do condomínio já foi feita com base nessa ABNT composta. Então, todos os empreendimentos que são feitos em subcondomínios precisam que essa preparação da documentação para o registro memorial de incorporação esteja nessa modalidade que a gente chama de composta. Bom, se for feito assim, dessa forma, você, empreendedor, não terá nenhum problema, porque a administração do condomínio ela vai se dar de forma completamente independente, né, em cada um dos subcondomínios. Aliás, a própria Receita Federal tem resolução para que os CNPJs dos dois subcondomínios sejam independentes, né? Cada um vai cuidar da sua vida, cada um terá as suas despesas próprias e as coisas não se misturam. Então, faça a coisa certa.